Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. E estamos aqui, eu, Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, para tratar de mais uma curiosidade envolvendo as plantas, que é o nosso objetivo: desconstruir, desmistificar, simplificar o nosso olhar para as plantas. No vídeo anterior, a gente tratou dos cactos. A gente resgatou, conversou várias coisas sobre a família Cactácea, falando inclusive de algumas adaptações morfológicas e fisiológicas das cactáceas ao ambiente com baixa disponibilidade de água. A gente falou, por exemplo, das cactáceas com espinho, com parênquima aquífero e várias coisas relativas as características gerais dos representantes da família Cactácea. E o mais importante, a gente mostrou que nem todas as espécies de cactácea têm aquele aspecto de uma planta sem folhas e só com espinhos. Para isso a gente mostrou a Ora pronobis, por exemplo, e também mostrou um representante do gênero Rhipsalis, que são espécies epifíticas, ou seja, elas crescem sobre outras plantas epífitas sem extraírem seiva bruta ou elaborada, ou seja, elas só estão se apoiando sobre outras plantas, como os Rhipsalis na floresta atlântica. Mas a gente decidiu trazer esse tema de hoje, que é sobre uma outra família, mas que tem adaptações muito interessantes e algumas vezes confundidas até com as cactáceas. Eu trouxe um grupo que a gente chama de plantas que são cactiformes, e é um pouco o que a gente vai falar hoje. As plantas cactiformes é um grupo que a gente usa esse termo cacto da planta, das plantas, e forme de forma. Então, na forma de um cactus, mas não é um cactus. A gente, quando usa essa terminologia cactiforme, na biologia, a gente está querendo dizer que ela tem um formato de uma determinada coisa, se parece com uma determinada coisa, mas não é aquilo. Então, o termo cactiforme é utilizado para aquelas plantas que se parecem com cactos, mas não são cactos. E aqui eu trouxe um exemplo dessas plantas cactiformes. Essas plantas cactiformes, aqui tem um exemplo, né? Essas plantas cactiformes, elas muitas vezes são também chamadas de plantas suculentas. Está dentro desse grupo desses termos que a gente usa para separar um grupo com características muito particulares. As plantas cactiformes, que a gente tem esse exemplo aqui, está até com uma flor aberta lindíssima, como vocês podem ver aqui. Esse grupo de cactiforme, ele recebe esse nome ou de planta suculenta, porque ele tem o caule, ele não tem as folhas, mas tem essa estrutura caulinar, que tem o parênquima, que acumula água, que é o parênquima que a gente também encontra nas cactáceas, e o caule, que é a fotossintetizante. Podem ver que não tem folhas aqui. Então, esse grupo, por isso que ele é chamado de cactiforme. Mas ele é um cactus? Não é um cactus, porque tem outras características morfológicas que são distintas, ou seja, que não fazem com que seja da família das cactáceas, e também características fisiológicas e moleculares e químicas que fazem com que essa planta esteja numa outra família. Tem um exemplo aqui de uma flor, que é muito diferente da flor do cactus, mas também aqui a gente pode ver que é uma flor que tem 5 peças, ou seja, 5 pétalas, característico do grupo das Eudicotiledôneas, da qual a família Cactácea também faz parte, mas são famílias distintas. Essa planta, ela não é uma espécie nativa, é uma espécie cultivada no Brasil. É muito comum essas formas cactiformes, péssimo falar isso, mas essa estrutura cactiforme, melhor dizendo, é muito comum nas regiões africanas. Então, esse é um exemplo de uma planta cactiforme originária da África que é cultivada no Brasil para ornamentação. Essa especificamente, ela fazia parte, era conhecida como uma família chamada de Asclepiadácea. Porém, no novo arranjo das angiospermas, a gente tem um vídeo sobre esse novo arranjo que é chamado de APG. Nesse novo arranjo das angiospermas, a família Asclepiadácea foi inserida dentro da família Apocynaceae. E hoje a família Apocynaceae inclui os representantes que já eram Apocynaceae e os representantes que eram chamados
de Asclepiadácea, que hoje estão dentro da família Apocynaceae. Para quem não lembra, a gente já falou de algumas características da família Apocynaceae, entre elas a presença de látex branco leitoso, e tem um representante que a gente utiliza na alimentação como uma fruta e também para a produção de sobremesas e sorvetes, que é a mangaba, que uma das características é ter esse leite que fica... Leite não, porque não é mamífero, mas que a gente chama de leite, que na verdade é o látex branco leitoso, que na mangaba a gente fica com a boca até colando. Látex tem várias plantas, não quer dizer que toda planta que tenha látex seja da família Apocynaceae. Então, esse exemplo que a gente trouxe aqui é um exemplo de um representante da família Apocynaceae que tem um aspecto cactiforme. Todas as espécies da família Apocynaceae têm um aspecto cactiforme? Não. A lamanda, o dedal de dama, por exemplo, é da família da família Apocynaceae e não tem um aspecto cactiforme. Mas tem outras espécies, como a rosa do deserto, que está aqui do meu lado, que está com essa flor linda e maravilhosa que abriu. A gente também já fez um vídeo sobre as rosas do deserto. As rosas do deserto, elas têm um aspecto cactiforme também. Lembra que a gente falou do caule ser o aspecto mais relevante nas rosas do deserto? Então aqui a gente tem esse caule espessado, que é característico da rosa do deserto, é escultural o caule. É um grupo, é uma espécie nativa da região da África e da Península Arábica, que produz esse caule, que tem até um nome específico, caudex, que esse caudex bastante avantajado, ornamental, que na verdade é uma estrutura para acumular água e nutrientes num ambiente que tem forte deficiência hídrica, porque é na região desértica da Península Arábica e do norte da África. Então aqui é um exemplo da nossa rosa do deserto. Aqui estão as flores lindas e maravilhosas. Linda e maravilhosa. Que é também da família Apocynaceae. Como esse outro exemplo. E lembrando e repetindo mais uma vez, que nem toda espécie da família Apocynaceae ela tem esse aspecto cactiforme. Tem outras formas também que não tem nenhuma relação com o aspecto cactiforme. E nem toda planta que se parece com o cactus, ela é da família Cactaceae. E todas elas, Cactaceae e Apocynaceae, ambas são eudicotiledonas que estão inseridas dentro do grupo das angiospermas. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, hoje sobre a família Apocynaceae e esse aspecto cactiforme de alguma das espécies. E até o nosso próximo vídeo, desconstruindo, descomplicando, facilitando o entendimento da botânica e com o que a gente tem em casa, que esse é o objetivo. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.